Hi everyone! Pois é, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje temos vídeo extra porque eu li 30 livros em 30 dias. Pessoas, eu sei que vocês podem estar se perguntando, mas que loucura é essa, Sandra? Você não tem o que fazer? Gente, pior que eu tenho, sabe? Mas quando começou a faltar essa inspiração para escrever a tese, eu disse, eu vou ler. Eu vou ler livros maravilhosos, livros que não sejam muito longos, mas que vão, assim, deixar minha quarentena muito mais feliz. E eu vou deixar aqui embaixo o canal de Christian Assunção. Foi de quem eu vi esse desafio que ele fez para o mês de junho e eu quis abraçar também, mas posso deixar links de canais estrangeiros que também já fizeram em junho e em outros meses, tá bom? Aqui, gente, eu tenho meu caderninho de maratonas que eu usei na Mangalipa Mania e eu anotei todos os livros. Eu vou dizer para vocês que, na verdade, eu consegui começar e terminar 30 livros, mas eu finalizei, eu li, na verdade, uns 37 livros. Então, bora lá. Gente, por que a pessoa faz isso, né? Porque a pessoa quer ler, porque não é uma competição com ninguém, gente. Mas foi bem legal, foi bem divertido ter feito este desafio. Eu não vou aqui fazer resenha de cada livro para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas eu quero que você pegue um pedaço de papel, pegue uma caneta aí e anote, porque eu tenho indicações incríveis. Eu tive, assim, experiências maravilhosas literárias. Então, bora lá, gente! Eu aproveitei também a assinatura do Kindle Unlimited, que já estava finalizando ali, né, quase no final de junho. Então eu li muitos e-books. Eu aproveitei também a minha TBR da Preta Tona para ler praticamente todos os livros no final de junho. Se você não sabe o que é a Preta Tona, vou deixar aqui também o vídeo com a TBR. E sairão também 2 vlogs, então vocês vão saber um pouco mais sobre os livros que eu apresentar aqui que foram da Preta Tona, certo? Então, bora lá. O primeiro, gente, então vou ter livros físicos e livros digitais. O primeiro que eu li foi esse daqui, de poema, certo, pessoas? Ele tem apenas 90 páginas. Terra, Fogo, Água, A, coletânea lírica, organizada por Antônia Torreão Herrera, a minha orientadora, foi minha orientadora no mestrado e minha orientadora agora no doutorado. Houve a comemoração dos 50 anos de docência dela na UFBA e foi promovido então esse concurso de poemas com essa temática dos 4 elementos, e aqui a gente tem poemas de vários poetas baianos, também interessante, é uma leitura curtinha e gostosa de fazer, tá bom? Então esse foi o primeiro livro. E o segundo livro foi esse daqui, eu li em e-book, A Queda, de Albert Camus. Gente, desse autor existencialista, altamente reflexivo, eu já havia lido O Mito de Sísifo e eu lembro que eu adorei. E A Queda a gente vai ter uma narração em primeira pessoa de um homem que é um advogado, se eu não me engano, porque tem coisa que eu já esqueci, viu, gente, assim, detalhes. Mas ele vai fazendo toda uma reflexão a partir da carreira dele, a partir... reflexões a partir da existência mesmo, de coisas do mundo, do sofrimento, sobre Deus. Então é um livro que mexe com você e te faz pensar, eu indico muito. Outro livro que eu li foi esse daqui, O Canto das Sereias, de Val McDermid. É um livro, assim, A Queda, gente, tem 133 páginas. E já esse daqui, que é de suspense, de Val McDermid, tem 501 páginas. Então, sim, eu não li um livro por dia. Aqueles livros maiores, eu, na verdade, passei uma semana lendo, não é, vários dias lendo, como esse daqui, que foram 501 páginas. Mas eu devorei este livro, eu não conhecia a autora, e pesquisando sobre ela, eu descobri que ela foi uma das primeiras a trazer para o gênero suspense
personagens com representatividade lésbica, por exemplo. Então ela traz essas questões dentro dos seus livros policiais. E é uma narrativa que te prende do início ao final. Tem um final surpreendente e eu já quero ler todos os livros desta mulher. Certo, pessoas? E o outro livro que eu li foi poesia. Eu sei dizer, Sandra, a poesia fica fácil, né? Realmente, os livros com poemas, eles podem ser lidos de uma forma mais rápida do que os livros em prosa. E claro, você estava fazendo esse desafio. Alguns livros eu escolhi pela quantidade de páginas e também por serem poemas. Mas eu tive uma grata surpresa de me reconectar com a poesia através desse desafio. E o livro que eu li foi de uma autora que eu não conhecia, uma poetisa negra, Cristiane Sobral. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, de 211 páginas. Eu li esse livro em um dia. Gente, poemas assim simples, mas que te tocam, que te fazem refletir sobre transição capilar, sabe? Me fez lembrar muito do momento que eu fiz o BC, que eu assumi o meu crespo. Então é maravilhoso para mulheres negras refletirem sobre o seu empoderamento, que pode começar a partir da estética. Então vale super a pena esse livro de poemas. Outro livro que eu finalizei, eu estou indo pela ordem que eu fui finalizando a leitura. Outro livro que eu finalizei foi Gélido, de Tess Gerritsen. É uma autora de suspense também, policial, de suspense médico, que eu havia lido O Predador. Então Gélido tem 414 páginas, então não foi pequeno, mas eu li também muito rápido. A leitura é super instigante, super rápida, o final é surpreendente, não tem como você não se conectar com a história, e teve até momentos do livro que eu me emocionei. Então, o suspense que também te emociona, sabe? Essa mulher é incrível, gente. Se você gosta de suspense, por favor, leia Tess Gerritsen. Então, Gélido é fantástico. E ali a gente vai ter Maura Iles e Jane Rizzoli, que são as duas que aparecem. Na verdade, é uma série com as duas, né? E quem vai ter probleminhas aí vai ser Maura, porque ela vai reencontrar um amigo, vão fazer uma aventura na neve, mas acabam ficando por lá mesmo. E Correntezas e Outros Estudos Marinhos foi o próximo que eu li, de 82 páginas, e é mais um livro de poemas da professora e poetisa Lívia Natália, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, na qual eu me formei, e eu me encantei com os poemas de Lívia. Gente, ela é uma escritora também negra, então a gente percebe a força, sabe, da cultura afro-brasileira, da ancestralidade em seus poemas. E são lindos, foram assim poemas que me fizeram refletir, que foram ao mesmo tempo reconfortantes, enfim, maravilhosos. E o próximo que eu li foi esse daqui, também poemas de uma escritora jovem baiana negra, Louise Queiroz, foi minha colega da Faculdade de Letras, Girassóis Estendidos na Chuva, de 64 páginas. E o que eu posso dizer? São poemas que te fazem pensar, sabe? A vida, o cotidiano, a existência, trazem uma beleza para a sua vida. É maravilhoso, gente. Poesia sempre é bem-vinda. Então leiam este livro de Louise Queiroz. Outro livro que eu li, já foi físico, deixa eu pegar para mostrar para vocês, Secreções, Excreções e Desatinos, deste grande nome da literatura marginal brasileira, Rubem Fonseca. E o que dizer desses contos? Eu não gostei de todos, tá? Ele tem 141 páginas e eu acredito que por isso eu demorei para ler. Eu não li em um dia, eu li em 3, 4 dias, eu fui lendo aos poucos. Mas talvez um livro de contos seja bom que você leia desta forma. Então, mas valeu super a pena, alguns me marcaram mais. E o que é que a gente pode esperar destes contos? O que o próprio título já diz. Aqui, as temáticas que vão atravessar os contos são sempre relacionadas a algumas coisas da natureza humana que são um pouco nojentas, excrementos, sabe?
tudo que tem a ver realmente com essa parte humana, mas que ele vai fazer sempre a gente refletir determinado valor, determinado vício, determinado cenário social. Então, uma leitura bem interessante. E a próxima que eu li, gente, esse livro aqui me emocionou, sabe? Ele é fininho, é de Alice Walker, uma afro-americana maravilhosa, ativista. O nome é Rompendo o Silêncio, uma poeta diante do horror em Ruanda, no Congo Oriental e na Palestina e Israel. É um livro de 110 páginas, então rapidinho. Eu lembro que eu li em 2 dias porque eu queria estudar mais, pensar mais no que ela escrevia. Porque embora ele seja fino, ele é denso. E aqui a gente percebe, porque ela faz um depoimento de acordo com viagens que ela fez dentro de um grupo de mulheres que iam para esses países em conflitos, em guerra, em segregação, e faziam um trabalho realmente legal de conscientização, de acolhida dessas outras mulheres nessas situações, como em Ruanda, na Palestina. Então a gente sente aqui a empatia de Alice Walker, e é uma leitura que nos convida a pensar em tantos corpos que são massacrados pela ambição, não é? E pela violência. Então, vale super, tá, gente? Próximo que eu li já foi em e-book. Eu fiquei curiosa com este livro, porque eu já tinha ouvido falar, coisas legais. Ele tem 213 páginas, eu tenho Séries Poemas Mentais, de Pedro Salomão. Nunca li nada deste autor. E assim, eu gostei de alguns, tá? De alguns poemas, dão assim para aquecer o coração, mas é um livro que parece mais assim autoajuda, porque ele te dá umas frases, sabe? De incentivo, de esperança, de apoio. Eu acho que se você tá naquele dia na bad, para baixo, são poemas que podem te dar aquele up e que não precisa nesse momento da quarentena. Então, uma leitura rápida, mais simples, então se jogue. Outro livro que eu terminei, eu também li em e-book, Eu Vejo Kate, O Despertar de um Serial Killer, de 298 páginas. Gente, essa era a brasileira Cláudia Lemes, que eu só havia lido, acho que uma noveleta, mas não tinha lido mais nada. E assim, Eu Vejo Kate, nos primeiros 20%, a história não me pegava, eu começava a achar chato, sabe? Eu estava lendo ao mesmo tempo que Tess Gerritsen, e a leitura de Tess Gerritsen estava voando. Mas, logo depois desses 20%, depois que acontece um assassinato, que a gente ali vai ver a história de Kate, que é uma escritora que está escrevendo a história de um grande serial killer. Só que quando ela está elaborando esse texto, esse livro, acontece um assassinato com o modus operandi do serial killer que já está morto. Então começa toda uma confusão, ela também acaba sendo suspeita. E depois dos 50% do livro, 50%, 60%, a narrativa fica tão eletrizante. E tem outra coisa, no início do livro já fala de gatilhos. Então é um livro que vai ter muita violência, estupro. Se você tiver estômago, tiver assim uns dias, né, forte, seu emocional forte, se jogue, porque é um texto que mexe com você, é um texto forte, mas é um suspense muito bom. É muito bom, gente. Os primeiros 30% não muito interessantes, mas depois fica muito bom. Fica criativo. E eu tô curiosa para ler o 2, porque tem a continuação, não é? Brasileira. E o próximo que eu li foi Entre Rinhas e Cachorros e Porcos Abatidos, de 120 páginas, de uma autora negra brasileira que eu também não conhecia e já indico muito, Ana Paula Maia. Que escrita maravilhosa. Gente, e eu vou falar mais um pouquinho porque eu vou fazer um vlog. Eu fiz um vlog, vai sair acho que semana que vem, tá? Vejam. Na segunda-feira também com um vídeo extra. É um texto também para quem tem estômago. Porque é uma estética que faz uma crítica social fortíssima, ao mesmo tempo que vai ter cenas muito gráficas, violentas, tá?
Tem 2 novelas ali e eu gosto mais da segunda, principalmente porque o protagonista é um gari e assim, me fez pensar muito na realidade dos coletores de lixo, de como a sociedade os enxerga. Me fez lembrar de um gari da minha época de adolescência. Enfim, gente, eu assim fiquei apaixonada pela escrita de Ana Paula Maia e quero ler muitas outras obras dela. É uma escrita fortíssima, visceral e com uma boa crítica social. Vale muito a pena. Outro livro, aí depois de livros densos, de suspense, eu voltei para a poesia e eu li e-book Reunião de Poesia, 150 poemas selecionados, de Adélia Prado, 215 páginas. E o que falar de Adélia Prado? Vai sair também um vlog, um pouco, eu vou partilhar, mas a Adélia Prado, ela traz uma poesia mais voltada para o lar, para a família, para um ambiente mais campestre. E eu só me conectei mais aos seus poemas depois dos 50% e não a todos, mas a alguns, tá? Mas é maravilhosa, né? Foi bem legal ter essa primeira experiência com essa grande poetisa brasileira. O próximo que eu li foi esse aqui, I Die at Midnight, que é uma HQ, eu também vou falar na Preta Tona, nunca tinha lido este autor, então é bem legal também para um desafio de 30 livros em 30 dias você ler uma história em quadrinho. E é uma história que começa com um cara querendo se suicidar, depois ele se arrepende, e é um texto bem rápido e muito divertido, tá? E foi para Preta Tona. O outro foi também para Preta Tona, Sankofia, breves histórias sobre afrofuturismo, de 177 páginas. Sim, e essa HQ de Kyle Baker foi 70 páginas, tá? Tem 70 páginas. Sim, Sankofia é de Lu Enzaila, e na verdade o nome dela é Luciene Marcelino Ernesto. Então é um texto onde você vai encontrar fantasia, distopia, ficção científica. É um livro de contos. Eu me conectei com todos porque é um gênero que eu não costumo ler, mas adorei uns 3 assim, e um principalmente onde as protagonistas são empregadas domésticas. É um conto de ficção científica, o final é surpreendente, é um conto extremamente instigante. E gente, pedagoga, escritora do Rio de Janeiro, vamos conhecê-la. O próximo foi A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Gente, de Tolstói eu só comecei a ler Ana Karenina uma vez, mas não concluí. E esse livro é fininho, ele tem 91 páginas, mas é super denso. Também vai ter vlog, acho que semana que vem, sobre ele. E, gente, é um texto onde você vai... começa com o velório do protagonista e depois a gente vai voltar um pouquinho para os últimos meses dele aqui na Terra, não é? Toda a luta que ele tem com a doença, a relação com a família, e faz a gente refletir muito sobre a efemeridade, a fugacidade da vida. É um texto maravilhoso, imprescindível, tá? Desse autor russo. O outro livro foi rapidinho, um clássico, mas já de um autor alemão, Kafka, Franz Kafka, A Metamorfose, que tem 98 páginas. Então vocês estão vendo que já é um livro mais curtinho. E a Metamorfose, você se emociona, você se conecta muito com o protagonista, que amanhece sendo um inseto e tem que encarar então o seu gerente, a sua família, e vai ter que lidar com a indiferença, sabe? Com o menosprezo daqueles que ele ama. Então, assim, é um texto pequeno, mas é um texto forte e te faz refletir sobre a máquina capitalista, sobre o utilitarismo da modernidade. É um texto muito necessário, gente. Leiam A Metamorfose de Kafka, e não é longo, tá? O próximo que eu li, gente, porque eu conheci a poetisa, a atriz, que é Elisa Lucinda, mas esse livro aqui, Vozes Guardadas, eu vi num unboxing, acho que foi de Vitória Dosso. Eu digo, puxa vida, uma outra poetisa negra, eu quero conhecer. E tava de graça no Kindle Unlimited. Só que ele tem 582 páginas. Eu digo, eu vou ler, não interessa, eu vou ler, eu quero conhecer essas poesias maravilhosas. E eu li em um dia esse livro de poesia de 582 páginas. E assim, são poemas lindos e são muito variados.
você tem poemas mais voltados para o empoderamento negro, você tem poemas sobre a liberdade, você tem poemas mais românticos, você tem poemas sensuais, eróticos, você tem poemas históricos, e as imagens que a Elisa Lucinda traz ficam, sabe, no seu coração, na sua mente. Algo que me chamou a atenção nos poemas dela é que era recorrente a imagem do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Gente, era uma imagem que se repetia em vários poemas. Então acho legal, né, a gente perceber na poética de determinado escritor e escritora a imagem que se repete e se ressignifica, né, em outro poema diferente. Então foi uma experiência maravilhosa e eu indico, tá bom? Outro livro, ai meu Deus, esse já tem o quê? 21 minutos. Tá grande, mas bora lá. Vão anotando as dicas. O próximo que eu li foi para a Preta Tona, e aí foi físico, Sem Gentileza, de Phuthi Nisingila, acho que é assim que fala, ela é da África do Sul. Esse livro tem, bora ver aqui quantas páginas, 158 páginas. Eu li em um dia, devorei. Aqui a gente vai ter contato com uma menina que vai acabar ficando órfã, sabe? Vai perder a sua mãe para a AIDS, o seu padrasto, e o que é que vai acontecer com ela aqui é muito brutal. Enfim, tem partes aqui sobre violência sexual, sobre abandono infantil. É um livro forte, mas ao mesmo tempo é um livro com uma escrita muito bela e que te emociona demais. Então, se você quer ler literatura africana, por favor, leia Sem Gentileza. Eu li em um dia, gente, vale muito a pena. E outro livro é Amoras, também da Preta Tona. Esse já foi mais rapidinho, é um livro infantil, escrito por Emicida. Ele é super curtinho, 37 páginas. E é muito bom para você dar de presente para o seu filho, para sua filha, sobrinhos, afilhados, porque ele também vai falar do empoderamento negro, do empoderamento crespo, e também vai indicar algumas figuras históricas importantes como Martin Luther King e Zumbi dos Palmares. Então vale a pena a leitura. Agora eu achei super curtinho, né? Curtinho até demais, poderia ser um pouco maior pela temática. Outro que eu li foi esse daqui, também e-book, eu tenho ele gratuito. Eu comprei ele por R$0, acho que ano passado, The Scarlet Letter, que hoje eu tô postando esse vídeo porque ontem, que foi domingo, eu já postei pra vocês as minhas impressões sobre ele. Ele faz parte dos 12 clássicos que a gente está lendo aqui em inglês no canal, vou deixar o link no box de descrição. E é um clássico norte-americano, psicológico, maravilhoso, que reflete sobre o puritanismo inglês, tá? Então é um livro de 148 páginas, foi um pouco mais lento porque eu li em língua inglesa, é uma língua inglesa que tem alguns termos arcaicos, mas valeu muito a pena. Eu fui também ouvindo o audiobook através do LibriVox, então me ajudou super. Ah, por sinal, eu também usei muito a Alexa, tá, gente? Que é o aplicativo da Amazon que lê seus e-books que você compra pela Amazon no Kindle. Então, muitos dos meus suspenses, eu estava fazendo atividade física, alguma coisa em casa estava ouvindo, então deu para ler muito mais rápido. Outro livro foi esse aqui, gente, Esperança para Voar, outro livro africano, também para Preta Tona, e ele é de Rutendo Tavengervei, já é de Zimbábue, com 161 páginas. Esse daqui dá para ler também um dia, e eu só li em 2 porque eu estava lendo outros livros, mas aqui já é um jovem adulto, onde você vai ver cenários de Zimbábue, a luta pós-independência, conflitos políticos e a amizade linda de duas adolescentes que experimentaram, de alguma forma, em alguma medida, traumas, tá? Então, vale a pena. E eu li também para Preta Tona, estão vendo que tem muita literatura preta aqui, maravilha. Eu li também, gente, Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Sim, e esse livro aqui tem 135 páginas, mas eu consegui ler muito rápido, tá? Ali tá piscando e eu fico achando que vai acabar a bateria, enfim. Eu consegui ler muito rápido porque ele tem uma linguagem muito simples e ele faz você refletir
como o racismo ele foi construído historicamente, como a gente não só precisa não ser racista, mas a gente precisa combater o racismo, sendo antirracista, com as pequenas coisas. Então, a leitura maravilhosa, tá? Jamila Ribeiro, filósofa negra. Então, vale muito a pena a gente ler. Brasileira. E o outro que eu li, pessoas, que eu terminei, foi esse e-book aqui. Eu posso dizer para vocês que eu me apaixonei pela poesia desse grande poeta, que é Fernando Pessoa. Eu li o Cancioneiro, com 213 páginas, e assim, no início do Cancioneiro você tem já explicações sobre os heterônimos, sobre a vida de Fernando Pessoa, sobre como foi a carreira dele como escritor. Então você já se conecta com o autor, e depois você encontra uma poesia com uma força, gente, uma força técnica, uma força de conteúdo, que não tem como você não se colocar, muitas vezes, no mesmo lugar do eu lírico. São poemas extremamente existencialistas, filosóficas. Pelo menos esses poemas do Cancioneiro mexeram demais comigo. Eu me apaixonei. São mais de 200 páginas, mas que você lê sem muita demora. Eu não li em um dia porque eu fui assim me deliciando, degustando os poemas de Fernando Pessoa. E já quero ler tudo dele. E outro livro que eu li, esse aí já é físico, também outro autor negro, tá, gente? Ele é afro-americano, Jason Reynolds, Daqui para Baixo. Ele é um romance, certo? Que é drama. Ele também é jovem adulto, porque o protagonista aqui é um adolescente que está em um dilema se vai ou não se vingar da morte do seu irmão, que foi morto na sua comunidade. E aqui a gente vai ver que esse livro ele é escrito de uma forma criativa e de uma forma sensível. Ele vai tocar no assunto da violência nas comunidades negras e como isso repercute na vida dos jovens. Então, é um texto, e como ele termina, te emociona, sabe? Quando você vai percebendo todo o percurso narrativo que o autor faz para que você pense e repense esta situação. Então, eu gostei demais deste livro. E é um livro rápido de ler, porque ele é um romance, só que ele é escrito em versos. Mas aqui não são poemas, certo? É uma narrativa mesmo linear, apenas escrito em versos. Então é um livro super rápido para ler. Ele tem 314 páginas, mas é um livro rápido. Acho que eu li em 2, 3 dias, mas dá para ler um dia tranquilamente. Outro livro que eu terminei foi esse e-book aqui, gente, indígena, tá? Eu às vezes fico olhando para lá, gente, que é para ver se tá gravando, tá? Olha, O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak, de 22 páginas. Então a gente vai ver que esse é bem curtinho, mas valeu muito a pena. Eu, por sinal, quero reler. Esse livro comprei por R$0 pela Amazon, então acho que ainda está gratuito. Se você não teve oportunidade, vá atrás. É um escritor indígena contemporâneo. Aqui a gente tem um compilado de entrevistas dele, de umas 3 entrevistas. E a forma que ele fala penetra você, tá? Porque é uma forma bela, é uma forma densa. E ele faz uma crítica política, uma crítica durante essa pandemia, para que a gente reflita como nós iremos sair, né, desta pandemia em relação à natureza, por exemplo. E vale muito a pena, gente. Enfim, leiam, é um texto de não ficção. E outro livro que eu li já foi poesia e foi físico, de um baiano, tá bom, gente? Literatura baiana aqui. Antologia Poética, de Afonso Manta. Ele é um grande poeta do século XX. E aqui tem poemas selecionados e organizados por outro grande poeta baiano, que é Rui Espira Filho. E, gente, foi uma grata surpresa, porque eu tinha esse livro aqui, mas eu nunca vi ninguém falando de Afonso Manta, na verdade. E não é muito conhecido, não é muito falado. E eu gostei muito, achei que alguns aqui são ótimos para trabalhar na sala de aula. Ele também tem algo assim, reflexivo, sabe? Gente, eu tô vendo se tá gravando. Ah, tá gravando. Enfim, sorry.
Esse vídeo tá muito longo, gente. Deixa eu correr, tá? Deixa eu correr, bora lá. Então, nós temos esse livro aqui maravilhoso de poemas. Com quantas páginas? 137 páginas. E o próximo, meu povo, foi Interseccionalidade, também da Preta Tona, de uma baiana maravilhosa que está aqui na capa, Carla Cotirene, certo? E ela vai tratar desse conceito tão importante dentro da teoria feminista negra. É um texto pequeno, de não ficção, e que vale a pena ler demais. Ele tem 151 páginas. Eu não achei a leitura dele tão fluida, mas dá para ler assim em 2 dias tranquilamente. Ou em um dia se você estiver bem concentrado, tá bom? Próximo livro, gente, já é o penúltimo dos 30, porque tem mais que eu li. Mulheres na Luta, 150 anos em busca da liberdade, igualdade e sororidade, de Martha Green e Jenny Jordan, de 128 páginas e mais uma história em quadrinhos. Então, ao total, eu li 2 histórias em quadrinhos nesse desafio literário. E esse foi bem legal porque a gente tem fatos históricos importantes sobre as 3 ondas do feminismo, sobre mulheres importantes na história da humanidade que ficaram invisibilizadas devido à sociedade patriarcal, mas isso de uma forma bem didática e leve, como história em quadrinho. Então acho bem legal para quem quer se introduzir na teoria feminista e não quer começar com um livro mesmo pesado, e até para jovens fica bem interessante porque é uma HQ, tá bom? Vale a pena. E o último livro, nesses 30, porque eu, gente, superei a meta dos 30, eu vou dizer para vocês daqui a pouco por quê. Então, o 30º foi Poemas Escolhidos, e escolhidos pelo próprio Mia Couto. Então, ele selecionou de seus livros de poemas o que ele considerou assim melhores. E aí, gente, Mia Couto, eu já sou apaixonada pelos romances dele, pela prosa dele, que eu acho muito lírica, e aqui a gente tem contato com seus poemas, que são maravilhosos, eu não preciso dizer, não é, gente? 186 páginas, li em um dia também, e você pode, gente, se demorar em cada poema, eu poderia ler um aqui para dizer para vocês, mas esse texto, ou esse vídeo, tá tão longo que eu não posso fazer isso. Vou ler aqui 2 versos. Espero-te antes de haver vida, e és tu quem faz nascer os dias. Não é lindo? Aqui é do poema A Demora, página 75 desta obra, tá bom? E aí, gente, nesses 30 livros, o que foi que eu percebi? Eu li 16 livros nacionais, adorei. Eu consegui ler 13 livros de literatura negra. Eu consegui ler 10 livros de poesia. Eu consegui ler 17 livros escritos por mulheres. Então eu amei essa experiência. Mas como eu estudo também, vocês sabem, né, gente? A gente faz um doutorado aí de literatura e cultura. Então a gente não pode parar de estudar, não pode só se divertir lendo o que quer. E aí eu terminei, porque eu havia começado esse livro em maio, que é The Space Between Us. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí direitinho. Deixa eu ver se foca. Porque, gente, tomara que vocês consigam ver. Aqui eu tô fazendo uma releitura na versão inglesa, tá bom? Porque eu já li esse texto no Brasil, ele tá com uma distância entre nós. E aqui eu estudo também para o doutorado. Ele é de Tirion Rigar, uma indiana. Ele tem 321 páginas e em junho eu li dele 160 páginas. Então, praticamente um livro, não é? E aqui ele vai contar a história de Bhima, de sua neta Maya, e a relação delas com a família de Sera, que é a patroa de Bhima. E é um dos melhores livros indianos que eu já li na vida. Aqui a gente vai ter também cenas fortíssimas de exploração, de abuso sexual. Você vai se indignar em muitos momentos com nesta obra aqui. E Tirion Rigar, ela tem uma escrita formidável. Eu já li outro livro dela e assim, a gente nunca se arrepende, tá? E outro livro que eu terminei foi esse daqui, que é também para os estudos do doutorado, também indiano, né? New Woman in India Literature, From Coverty to Overt, de Deepak Giri. E ele tem, eu na verdade li em junho 43% dele, porque até maio eu tinha lido até 57%.
No Kindle ele não diz exatamente o tanto de páginas, mas parece que ele tem quase 300 páginas, então eu li mais de 40% dele em junho também, estudando, lendo, fichando, porque ele é um texto, uma coletânea de artigos sobre a nova mulher dentro da literatura indiana, escrita por mulheres. Então é um livro que vale super a pena, tá? Então cada artigo é feito por um pensador, uma pensadora. E outro livro que eu li também para o doutorado, que eu terminei, foi Transgendered People of India, de Yu Sakurazawa. Eu li desse texto 71 páginas e ele tem, na verdade, ele tinha menos de 100 páginas, então eu li quase todo agora em junho também, fui lendo, fichando, porque um dos livros que eu estou analisando tem uma Indira, que é uma transgênero da Índia, e essa autora, que ela é japonesa, ela vai pesquisar, ela vai à Índia e ela pesquisa as comunidades das Indiras e escreve para que a gente conheça mais como vivem essas mulheres transexuais na Índia, que são chamadas de terceiro gênero. Então a leitura é muito boa, gente, e não é um livro longo, né? Então mesmo que você não pesquise, mas tenha curiosidade para conhecer, vale a pena, tá? E outro livro que eu também terminei, foi em e-book, foi A Mulher da Cabine 10, de Ruth Ware. Foi muito bem falado esse livro por muitas pessoas, ele tem 338 páginas e eu li em junho 30% para finalizar. Já tinha começado em maio e finalizei em junho. Os 30% dele no início não gostei, gente. Achei muito chato, aquela protagonista, jornalista que estava naquele navio, muito insegura, muito parecendo que era incompetente, não sabia fazer nada, tinha medo de tudo, enfim, criei ranço. Mas depois a escrita me conquistou e ficou de um jeito tão assim frenético e surpreendente, instigante, que me cativou. E eu tenho curiosidade sim de ler outro suspense, outra obra da autora, tá? Então esses 4 livros, isso mesmo, 4 livros eu terminei, comecei em maio, mas terminei em junho, como falei pra vocês. E aí, eu li mais um pouquinho também de mais 3 livros, deixa eu dizer pra vocês. Outro livro, gente, foi esse daqui, O Ministério da Felicidade Absoluta, só que em inglês. É uma releitura também, como foi o de Rigat, para o meu doutorado. Então, eu tô aqui nele, mas já é início de julho, né? Mas em junho, ele tem 445 páginas. Eu li em junho 134 páginas. Então, como é uma leitura de estudo, eu fui lendo, fichando, tá? Vendo o que é que eu iria utilizar na minha escrita da tese, enfim, é um livro de estudos e que é lindo, é maravilhoso. Você tem aqui uma das protagonistas, nasce hermafrodita, depois se torna uma transgênero na sociedade indiana. Você tem aqui pessoas marginalizadas, você tem o grande conflito que vive a Caxemira, que é um estado indiano que luta por sua independência, porque a maioria que vive lá é muçulmana e o estado indiano é majoritariamente hindu, então eles lutam pela emancipação, mas o estado indiano não dá. A Caxemira a gente pode comparar um pouquinho com a faixa de Gaza no Oriente Médio, então para vocês verem a situação. E Arundhati Roy, ela descreve, sabe, ela narra de uma forma muito instigante, maravilhosa, então leiam esta autora aqui também. E outro livro, gente, que eu continuei em junho e não terminei, certo? Estou em julho ainda e não terminei, porque esse livro tá lento demais. Eu comecei na Maratona de Páscoa. Vou deixar aqui embaixo o vídeo para que vocês assistam, porque eu comecei a ler este livro. Eu pensei que eu fosse terminar de ler na Páscoa e ainda não terminei. Ele tem 366 páginas, de Margaret Atwood, que é uma distopia, onde a gente aqui vai ter uma sociedade futurista nos Estados Unidos, onde as mulheres são oprimidas, tá? E são subjugadas, não tem direito nenhum. Tem uma parte bem forte, mas assim, é um livro que eu achei muito lento no início, e pra mim, eu cheguei eu tô no 30 e pouquinho, mas o capítulo 28 pra mim é o melhor aqui. E eu acho que esse capítulo 28 deveria estar no início da obra para ficar mais interessante, mais instigante. Então eu li dele 40 páginas em junho, serve para alguma coisa, né, pessoas? Espero terminar essa semana, tá? E também, para finalizar, gente, vamos finalizar. A última coisa que eu li em junho
foi esse autor que já é meu preferido, li 2 livros dele esse ano e tô apaixonada, Jeffrey Deaver. Se você quer saber as impressões que eu tenho desse autor e como ele conquistou meu coração, veja aí, eu vou botar os links dos vlogs da Mangalipomania, onde eu li O Colecionador de Ossos e O Colecionador de Peles. E esse que eu li um pouquinho agora em junho foi A Janela Quebrada, que estava também gratuito no Kindle Unlimited. Maravilhoso, gente. E eu li 12 capítulos, ele tem 53 capítulos, então em junho eu consegui ler 12, tá? Então eu tô lendo ele aos pouquinhos, ele tem 607 páginas, então é um pequeno calhamaço. Mas você lê muito rápido e eu ainda não terminei porque eu tô lendo muitas outras leituras, estou estudando. Mas, assim, na Janela Quebrada a gente vai ter mais uma vez o detetive Lincoln Rhyme, vamos ter a policial Amelia Sachs. E a gente vai ter aquela luta ali, aquelas investigações criminais maravilhosas. E nesse livro a gente vai ter o primo de Lincoln Rhyme acusado de latrocínio. E aí Lincoln Rhyme vai ter que então fazer investigações não para descobrir o culpado, mas para talvez inocentar o seu primo. Vale super a pena. Gente, obrigada. Obrigada pela paciência de assistir este vídeo até o final. Espero que você tenha pegado várias dicas. Eu quero dizer pra você, se você tiver gás, um pouquinho de tempo, faça essa experiência, mesmo que não seja 30 livros em 30 dias, mas talvez 7 livros em 7 dias. Tem canais aí no YouTube que fazem a leitura da Semana Mágica. Eu acho super legal porque você começa a diminuir livros que você compra e vai colocando na estante, não lê, você aproveita também promoções na Amazon, vai lendo seus e-books, vai conhecendo autores novos, você consegue imergir em várias histórias, viajar sem sair de casa, então vale muito a pena e eu adorei essa experiência, espero que vocês também tenham gostado. Coloquem aí nos comentários que mês vocês leram mais, se esse ano vocês têm lido muito, pouco. Quais desses autores, desses livros você já leu, você gostou, você tem uma impressão diferente da minha, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aí seu like, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas também que amam literatura. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!